Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Hicks, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Mengão. Galera, preparei para vocês alguns cortes aqui que nós vamos reagir juntos falando sobre as últimas novidades aí do Flamengo. Vamos direto aqui para mais uma análise. A Sema foi e tal, né? Se você der uma boa espremida, ela fala assim, pessoal, falei bobagem, mudei de ideia, agora eu quero treinar o Flamengo e vamos em frente. É ou não é, Massini? É. acho que ele se adequou à necessidade do Flamengo e eu estou totalmente favorável ao Flamengo nessa. Se era para vir, tinha que vir agora, né? Para começar o trabalho, fazer o garimpo, fazer a limpeza se necessária, limpeza no sentido de trocar os jogadores que ele acha que podem ser úteis ou não, né? Para o ano que vem. E acho que o treinador, o homem, o Adenor, o Tite, ele tem direito de trocar, mudar de ideia, né? Mudou de ideia e vamos embora. Acho que o Flamengo está em boas mãos, cara. O Flamengo tem uma oportunidade histórica de voltar a ser o que foi de forma perene, de forma sustentável. Essa é a minha expectativa no que diz respeito ao trabalho do técnico, do Tite, que eu acho um treinador muito bom. Para os padrões brasileiros, ele é muito bom. E aí, Arnaldo? Mudou de ideia, né? Acho que esse não é o ponto principal, não. O finalzinho da declaração dele, benefício próprio, também mostra que talvez ele tenha pensado que para ter um 2024 melhor no Flamengo seria importante em 2023 fazer algumas coisas como classificar o time para Libertadores, fase de grupos matematicamente. Então também tem um benefício próprio. Nessa resposta, ele mostra que o Tite de antigamente aceitava pegar qualquer trabalho. Ele fala, pegava trabalhos curtos. O Tite depois, mais experiente, mais consolidado, preferia começar trabalhos. Essa história, né, a gente sempre fica falando, quando o Massini tem um ponto de vista, eu tenho outro. Começar trabalho, faltando 12 jogos, para mim não é começar trabalho, né? Ainda garantir o ano. Porque eu acho que se o Flamengo tivesse garantido na Libertadores, o Tite começaria no ano que vem. Já fazendo, sim, com a direção planos, previsões, contratos, mercado, trabalhando, mas sem estar no campo exposto a resultado, né? Então, eu acho que o Flamengo tinha uma situação com o técnico anterior insustentável e uma situação em indefinição ainda para 2023. Se a gente pegar, o Flamengo ainda está na briga pela Libertadores, parece trivial a classificação, mas ela não é concreta ainda. Então, não veio nenhum problema em mudar de ideia e assumir essa mudança. O que eu acho, e acho que você falou um pouco sobre isso ontem, Tironi, é que eu pensando bem na melhor expressão, de o Tite, para mim, o Tite se leva muito a sério, o jeito que ele se coloca no meio futebolístico como quase uma exceção, e várias situações peculiares do mundo futebolístico mostram que ele não é uma exceção, ele é apenas um bom treinador. Então ele pode, digamos, se aproximar do poder, como fez com o Marco Polo Del Nero depois de assinar o manifesto. Ele pode mudar de ideia e trabalhar no mesmo ano que ele diria que não trabalha. Ele é como qualquer profissional do futebol. Ele não é especial. Ele é um bom técnico. E muitas vezes ele se coloca numa posição diferenciada das demais posições, dos demais treinadores. E, no fato, não é, cara. E acho que, inclusive, dá para discutir ele no campo. E aí acho que vai ser o desafio, se ele continua sendo o melhor técnico do Brasil. Acho que essa é a questão agora. A gente não tem essa resposta, a gente tem essa impressão, né, de 6 anos atrás, né, quando ele dirigia um time todos os dias, todos os momentos. Agora, o que a gente tem de retrato recente é o trabalho dele na seleção brasileira. Mudar de ideia não me surpreendeu. O que me surpreendeu foram outras perguntas pertinentes sobre esse hiato na carreira, Copa do Mundo e decisão de trabalhar no Flamengo, que não foram feitas na coletiva curta, restrita, praticamente só destinada ao Flamengo
um pouquinho 2023 e muito 2024. O que eu falei ontem é que todo mundo pode mudar de ideia, o Tite pode mudar de ideia, mas ele se coloca num lugar como se fosse um bastião da rigidez, da correção, do não sei o que e tal, e é um lugar que ele não está. Simplesmente isso. Ele, como diz o Ronaldo, ele se leva muito a sério. Ele é um técnico como os outros, que faz as coisas que os outros fazem. Troca de time, fala que vai fazer uma coisa e faz outra. É como ele é, e tudo bem. É assim que é o futebol. Raí, muito se perguntou lá sobre ele, aí como é que vai ser o time dele, o que ele vai fazer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Gabigol e Bruno Henrique juntos, sobre jogadores. Ele até foi perguntado, mas ele sempre responde naquele modo que não sai tantas coisas, né? Se espremer bastante, né? A coletiva dele não tem muita coisa mesmo. Sobre time, ele passou muito por cima, assim, né? De bola parada, trabalho ofensivo e defensivo que ele fez nesse período. Foi, inclusive, a primeira pergunta, né? Que foi de um torcedor, um sócio-torcedor do Flamengo que participou da coletiva. Talvez tenha sido uma das perguntas mais interessantes aí. Estou com você nessa, Tiras, que outros questionamentos que talvez não sejam importantes para o torcedor do Flamengo, mas são importantes para o público geral, deveriam ter sido feitos. Eu assisti ontem vocês, mais o Mauro, né, à noite, e eu concordo bastante com a sua posição em relação a isso, né? Poderia ter sido perguntado não só sobre o Corinthians, mas ele poderia ter sido perguntado, por exemplo, longe de mim aqui querer ensinar alguém que tem que perguntar o que as pessoas têm que perguntar, mas é uma dúvida que eu tinha. O que ele tira de lição desse período na seleção brasileira? O que ele refletiu da eliminação da Copa do Mundo até aqui? Acho que são questões pertinentes e que tem relação com o trabalho dele no Flamengo, né? Não é uma análise da Copa do Mundo. De 9 de dezembro de 2022 para cá, que foi a última vez que ele falou. Qual foi o aprendizado? O que ele aprendeu? Alegado, o que ele tira disso? O que ele reviu o jogo contra a Croácia? O que ele tira disso para o trabalho na sequência dele? Eu acho que essas eram questões importantes. Sobre o time dele, né? Eu estou bastante curioso para ver qual modelo de jogo ele vai colocar no Flamengo nesse período muito pequeno, de 12 jogos, né? E daqui para frente ele teve uma intertemporada, entre aspas, de data FIFA, 10 dias mais ou menos aí. Mas daqui para frente é quarta, domingo até a próxima data FIFA. Então vai ter pouco tempo para trabalhar o time em treinamentos e mais em campo, correções ali a partir dos jogos. Se ele vai adotar algo parecido com a seleção brasileira da sua primeira parte, né? Até a Copa de 18, que era um jogo mais parecido com o que eu acho que favorece essas peças do Flamengo, jogadores mais próximos e tal, mais aproximações, como foi em alguns jogos com o Sampaoli, ou se ele vai adotar um modelo mais parecido com a segunda parte da trajetória dele na seleção para a Copa de 22, que era um jogo com detalhes mais posicionais, para definir dessa forma, que é um jeito que este Flamengo com essas peças não rendeu tanto. Na mão do Domi, na mão do Paulo Souza, em alguns momentos com o Rogério, com jogadores com espaços bem pré-definidos para estar no campo e sem tanta movimentação. Então é essa curiosidade que eu tenho, se ele vai adotar um modelo que ele já adotou na seleção ou outro, e isso é o interessante, eu acho, do Tite, né? Ele é um técnico que tem, em um mesmo trabalho da seleção, momentos muito diferentes, né? A seleção dele mudou bastante nesse período de 7 anos e eu estou bem curioso para ver qual versão do Tite a gente vai ver neste Flamengo. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui. Conheça o Wix Tour. A gente é o caminhão de dinheiro que ele vai ganhar. Se ele não quisesse vender a imagem de rei da virtude e palavra, isso não seria nem o assunto. Tiras, posso só fazer uma parte sobre isso rapidamente? Claro. É muito complicado essa questão, né, do cara querer se colocar neste lugar, neste universo, porque ele está sujeito a um convite sedutor como é o do Flamengo. Deve ser bem legal treinar o Flamengo. Tem jogador pra caramba, deve ganhar um belo salário, perspectiva de ganhar tudo na próxima temporada, a estrutura como ele elogiou, e a gente vê nas imagens, né, da Flá TV, é espetacular. A sala dele no Ninho do Urubu é um negócio... Não sei se outro clube no futebol brasileiro tem algo parecido. É uma sala gigantesca, com uma visão panorâmica para o campo. Deve ser bem sedutor treinar o Flamengo. Então, quando o cara se coloca neste lugar... Eu não vou, eu não aceito, podem me chamar de mentiroso. Eu também acho que não tem problema nenhum ele mudar de ideia. Nenhum. A gente pode falar uma coisa aqui e daqui a um tempo rever isso. Mas o problema é com a ênfase que ele coloca. Podem me chamar de mentiroso, não vai ter o Tite treinando em 2023. Porque ele está surge, sujeito a isso. Mas, Raí, acho que a gente tem que entender o contexto disso. Isso surge num ambiente completamente... como que eu vou explicar, bagunçado, que é o futebol brasileiro, que o treinador fala hoje, amanhã muda, entendeu? Então, acho que ele quis se colocar num lugar, né, de falar, olha, eu tenho
vou parar, não vou trabalhar ano que vem, vou mudar, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Porque o ambiente no futebol brasileiro é assim, cara. Entendeu? O Dorival sai, vai para o Flamengo, volta, sai do Flamengo, ninguém quer o Dorival, manda embora, vai para o São Paulo. Né? O ambiente, nosso ambiente de futebol, não é só brasileiro, não. Tem aumentado muito no mundo inteiro. É um ambiente de que o treinador muda. Entende? Acho que esse é o ponto. É onde ele firma a questão lá atrás para ser diferenciado, para ser diferente. Não cumpre, né? E não conseguiu cumprir. Isso é um fato. Que é normal, é natural. É natural o cara receber um convite desse tamanho e aceitar. É completamente cara, quem não aceitaria, meu? Eu acho que ninguém. Claro que nenhum treinador no Brasil não aceitaria. Brasil, é um outro ponto que a gente fala. É o lugar que o Tite quer se colocar. Então, mas ele definitivamente ele não está nesse lugar. Sim, mas ele tenta passar essa imagem. Ou tentava até ontem. Eu não sei se a partir de ontem ele... Não, ele ficou claro. Tem a necessidade do clube, tem a minha pessoa do clube. Pronto, acabou. O André Bala aqui fala, a apresentação era no Clube de Regatas do Flamengo. Seleção e outros assuntos não nos interessa. Caso vocês queiram saber sobre isso, aguarde uma visita dele a São Paulo e tire suas dúvidas. André, não vamos aqui, nosso caso, ficar dando aula do que é jornalismo e o que não é. Eram outros assuntos relevantes do último técnico da seleção. Até para o futuro do Flamengo. Até para o futuro do Flamengo. Do trabalho dele na seleção. A pergunta seria bem simples, assim, professor. Nos seus 2 ciclos de Copa do Mundo, o que você carrega com você para implementar no Flamengo? Você está voltando a trabalhar em um clube depois de 7 anos em um trabalho de seleção. Quais mudanças você observou nesse período? E as mudanças dele, entendeu? O cara passou 6 anos fazendo todas essas perguntas têm relação com quem? O que você mudou? Com o Flamengo. O que você mudou como ser humano, como treinador? Não precisa ser ofensivo, não precisa bajular. Você pode elogiar sem bajular e você pode criticar sem ofender. Essa é uma coisa que está faltando. Está faltando nas entrevistas, mas a gente precisa começar aí, né? É isso, entendeu? Exatamente. Porque também cobrar do outro é uma coisa meio incoerente. A questão, o cara não vai fazer. A questão de ser uma entrevista no Clube de Regatas do Flamengo, de apresentação, ela não elimina, digamos, a satisfação pública, ainda mais num técnico que foi comandante da Seleção Brasileira em 2 Copas. Ele não é um personagem do Flamengo, é um personagem do futebol nacional. Vale lembrar que, para falar de coisas relacionadas ao Flamengo, o Dorival Júnior, na apresentação dele ao São Paulo, em todas as vezes que atuou contra o Flamengo, foi perguntado 1000 vezes sobre o Flamengo e faz parte. O Jorge Jesus, Deus meu, no Benfica, no Fenerbahçe, na Liga Saudita, quando foi apresentado, foi perguntado sobre o Flamengo. E eles estavam no ambiente do clube novo dele e faz parte. Claro, não tem nada a ver com o clube. Faz parte. Não tem essa situação. E, de novo, acho que o raciocínio do Raí é interessante porque coisas relacionadas, por exemplo, a outro clube e a seleção podem ajudar a esclarecer o que ele pensa sobre o Flamengo, porque o Flamengo para ele é diferente e tudo mais, o que pode ser feito de diferente a partir do trabalho dele no Flamengo. Não tem essa... A mídia segmentada, ela existe. Agora, ela não impede de personagens grandes do futebol serem questionados por quaisquer situações. E, para mim, era inevitável essa digamos, análise sobre a seleção brasileira, o trabalho dele na seleção, e sim, sobre o clube que o tem como o maior técnico de todos os tempos e que fez 4 convites a ele. Simples assim, o Corinthians. Então, eu acho completamente pertinente e vai acontecer o seguinte, quando ele tiver em algum ambiente outro, ele vai ser... A gente aceita pagar 2 anos de contrato para você. O Bruno Henrique vira para o Flamengo e fala, não, Flamengo, eu quero 3 anos. Mas por que você quer 3 anos, Bruno Henrique? Porque outros clubes já me ofereceram, como o Palmeiras. Beleza. O Palmeiras é um clube que quer o Bruno Henrique. Isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, quando entrou no período de pré-contrato, que o Bruno Henrique pode assinar um pré-contrato, está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça, eu falei aqui, o Palmeiras, de maneira estratégica, vai chegar no Bruno Henrique e vai falar o seguinte, Bruno Henrique, a gente oferece isso aqui. Mesmo sabendo que o Bruno Henrique ele vai dar prioridade ao Flamengo. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo. Mas o Palmeiras, ao fazer isso, ele, entre aspas, atrapalha a vida do Flamengo. Porque ele força o Flamengo a gastar mais na renovação com o Bruno Henrique. E isso
fica ainda mais claro quando hoje, dia 17 de outubro, o Palmeiras vai lá e aumenta a proposta para o Bruno Henrique. E quando aumenta a proposta, dá para ele, oferece para ele 4 anos de contrato. Estamos falando de um jogador de 33 anos. Ele faria o último baita contrato da carreira dele em um clube grande do futebol brasileiro. Ele não tem o desejo de sair do Brasil, ele não quer jogar no exterior, tanto é que o Olympiacos veio atrás dele, o Olympiacos da Grécia veio atrás dele e falou, não, eu quero continuar aqui. O Bruno Henrique quer continuar no Flamengo e eu falo para vocês, o Palmeiras pode oferecer o que for, o Flamengo vai renovar o contrato dele. Vai ser difícil? Vai. Vai ser mais caro? Vai. Mas o Rodolfo Landim já avisou aos seus aliados, eu não quero ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras. O Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique. A questão é, por quanto sairá essa renovação? É por isso que eu falo para vocês, torcedores, vocês podem ficar tranquilos. O Bruno Henrique não vai vestir a camisa do Palmeiras em 2024. O Bruno Henrique continuará no Flamengo, mas a renovação de contrato que antes sairia por um valor X, vai sair por 2 vezes X. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Pare de reclamar que você não tem tempo se você não faz nada para reverter essa situação. Sempre dá para conseguir algum tempo ao longo das jornadas, né? Ao longo dos dias, da semana. Eu acho que o Flamengo agora vai ser obrigado a pagar mais ao Bruno Henrique para poder renovar o contrato. O que eu acho, ok. Na época que ele estava lesionado, existia a dúvida de como ele voltaria. O Flamengo assumiu esse risco quando não quis renovar naquela ocasião, quando o Bruno Henrique estava disposto a renovar. O Flamengo assumiu esse risco. Risco assumido, agora vai gastar mais na renovação de contrato. E outra, pessoal, a minha informação é, não é justo dizer que o Rodrigo Toshi, VP de Finanças do Flamengo, está inviabilizando a renovação do Bruno Henrique. Nem chegou a essa discussão. É o Landim que ainda não deu ok. Então, calma, torcedores, podem ficar tranquilos, porque o Flamengo vai sim conseguir a renovação de contrato do Bruno Henrique. Mas, repito, só sairá mais caro agora. Porém, estamos falando de um ídolo, estamos falando de um jogador já adaptado, estamos falando de um jogador que é titular hoje, mesmo depois de ter ficado 10 meses longe dos gramados. Estamos falando de um jogador que ama o Flamengo acima de tudo. A Avenir, se renovar, o custo total da operação vai ser de 30 milhões de reais. Meu amigo, me fala um jogador que você vai pegar de graça, só pagar salário e luvas, e que você tenha certeza que vai render tal como o Bruno Henrique rende atualmente. Me fala um jogador livre aí no mercado. E por que eu falo livre no mercado? Porque o Bruno Henrique hoje, para tê-lo, você não tem que pagar nenhum outro clube. Estamos aqui falando todos os dias a respeito disso. Mas como eu acho que notícia não tem dono, sim, depois que você dá notícia, o pessoal, cada um encaminha uma situação, cada um fala uma coisa. E as situações às vezes vão mudando também de curso, né? Elas vão mudando. Mas o Palmeiras se interessa pelo Bruno Henrique nesses últimos 30 dias, né? A gente passou essa informação aqui. Começou com uma proposta de 2+1, eram 2 anos mais 1. Uhum. E o valor era em torno de 1.800 por mês. O Palmeiras, na antepenúltima reunião, passou para 3 anos de contrato, 3 anos diretos, e aumentou para 2 milhões o salário, entre luvas e salário. Não é só o salário, é luva com salário, uma composição. Essa informação nova, aí eu faço questão que o Zinho participe conosco, porque ele teve contato com uma pessoa importante que pode esclarecer, esse contato pode esclarecer ainda melhor essa situação. Por isso eu gosto sempre que o Zinho participe conosco para dar uma outra ilustração a respeito disso. Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? Então, Pascoal, obrigado aí pela sua menção, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Há muito tempo você vem falando isso aqui no programa, eu também sou testemunha, e a informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita, ele matou a charada, é isso mesmo, a última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou
aumentar o tempo de contrato. Porque a verdade, lá no início, né, como você mesmo colocou aí, o Flamengo lutava muito em permanecer naquela coisa de 1 ano de contrato, que isso acabou a reunião, o Bruno Henrique com o seu staff, ou quem estava presente, né, o Bruno Henrique não estava presente na reunião, acabou saindo e não teve uma sequência. É uma história que vem lá de trás, ainda o Bruno Henrique lesionado, o staff do Bruno Henrique procura o Flamengo, diz do interesse da permanência, explica a situação dos 6 meses, que a gente sabe, né, o fã de esporte também, ou quem não sabe, o atleta, os clubes que também já buscaram uma sondagem, uma tentativa de conversa, é que o staff do Bruno Henrique segurou. Porque como a do Palmeiras é muito expressiva, é bem maior daquilo que está sendo conversado com o Flamengo, preferiu esperar essa definição do Flamengo. Então, a situação está na mão do Flamengo. O atleta já demonstrou interesse de permanecer no clube. O jogador, pela sua identificação com o torcedor, por tudo que já conquistou no Flamengo, está, esse período todo, mesmo podendo já ter acertado com outro clube, ainda esperando uma manifestação da diretoria do Flamengo. E isso tem chateado o atleta. Porque uma hora, tudo bem, não ganhou um título. Vai tirar o treinador. Vai chegar um outro treinador. Mas agora chegou um ponto que estão falando de uma renovação por mais 5 anos do contrato do Gabigol, que só termina no final do ano que vem, e não acerta o contrato do jogador, que na minha visão, aí é opinião minha, tá? Não é informação, opinião minha. Para mim é o jogador de grande destaque no momento. Já é de muito tempo, mas hoje o rendimento desses jogadores da frente, o melhor para mim é o Bruno Henrique. Então o que me chama a atenção é essa lentidão de não sentar e acertar, sim ou não. Né? Então, parecendo que não está acreditando que está tendo uma proposta altíssima de um grande clube como o Palmeiras, que é o rival. O Bruno Henrique indo para o Palmeiras é um reforço espetacular. Você imagina Dudu, Veiga, Bruno Henrique e Rony. Enfraquece o Flamengo e eleva muito mais o nível do Palmeiras. E o Flamengo parece que não está muito dando uma prioridade para isso. Isso tem chamado a atenção, a chateação do Bruno Henrique, do seu staff. E o pior, né? Porque quando o Flamengo aí de repente aceita fazer 2 anos, não aumenta o valor, o atleta faz uma contraproposta de 3 anos, com um valor que ontem eu falei aqui, menor do que o Palmeiras oferecia. Aí, para surpresa, e parabéns ao De Laurentiis, que ele trouxe essa informação exclusiva, e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece 4 anos e aumenta a proposta. Então, assim, aquela frase que o Pascoal usou, e tem usado já há muito tempo, que nós todos somos testemunhas aqui, o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Porque financeiramente e o tempo de contrato que a Leila oferece, fugindo até aquilo que ela falou na entrevista, vocês lembram que ela falou? Eu não vou buscar jogador para se aposentar aqui. É um contrato para o Bruno Henrique se aposentar no Palmeiras. Sim. Pode até jogar depois de 37 anos, mas vamos lá, né, gente? Já é um período já que o cara está pensando em parar. Então, a Leila faz um esforço tremendo, né? Porque ela quer o Bruno Henrique. O Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo parece que está esperando. A informação que eu tenho, teve uma reunião ontem aqui no Rio de Janeiro, ela não foi bem sucedida. E como o Flamengo vai jogar em Minas, vai ter uma nova reunião lá, porque o empresário do Bruno Henrique, ele vive em Minas Gerais, né? Então, a informação que eu tenho, né, é que eles vão se reunir novamente lá nesse período, que estarão lá para o jogo contra o Cruzeiro, para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar
se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, mais um ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem, e vira o principal destaque da parte ofensiva do time, mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma? Então veio essa proposta. E aí só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, eu acredito que vai ser número 1. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal com notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Lembrando a vocês, nação, que amanhã tem um jogo aí, Brasileirão aí, o Flamengo volta em campo aí. Após essa parada aí pela seleção brasileira, né? Teve aí a data da seleção brasileira aí, data FIFA. O Flamengo entrará em campo amanhã em Minas Gerais aí contra o Cruzeiro fora de casa, a estreia de Tite aí no comando do Mengão.